Capítulo 13 Fé e Dever. O homem vive pela fé em relação a Deus e ao homem. Coisas sagradas e coisas seculares, uma classificação irreligiosa. Há uma pequena resistência involuntária em nossas mentes a qualquer ensinamento que atraia as coisas profundas de nossa fé para dentro da esfera das leis que governam nosso desenvolvimento como seres humanos. Preferimos que o comércio entre Deus e a alma em que está a nossa vida seja totalmente sobrenatural. A parte das leis comuns da vida, arbitrário, inexplicável, oposto à razão. Se errarmos nisso, é por reverência que erramos. Nosso pensamento pode ser pobre e rude, mas todo o nosso desejo é santificar o nome de Deus, e não conhecemos outra maneira de separá-lo. Mas embora erramos em reverência, erramos e no espiritual como no mundo natural, o motivo não espia o ato. Perdemos, por causa dessa concepção errônea de nossas relações com Deus, o senso de unidade em nossas vidas. Ficamos cientes de uma classificação totalmente antinatural e irreligiosa entre coisas sagradas e coisas seculares. Não somos em todas as coisas um com Deus. Existem belas vidas em que não há nenhum traço dessa separação, cujos objetivos se limitam às coisas que chamamos de sagradas. Mas muitas pessoas sérias e honestas sentem a necessidade de uma concepção de relação divina que abarcará toda a vida humana, que tornará a arte, a ciência, a política e todos os cuidados e pensamentos dos homens que não sejam rebeldes também em algo sagrado, estando assim todos engajados na grande evolução, a evolução do reino de Deus. Cada homem desenvolve sua própria filosofia. Nosso pensamento religioso, assim como nosso pensamento educacional, é, muito mais do que imaginamos, o resultado de nossa filosofia. E não imaginemos que a filosofia não é para o uso geral dos homens, mas apenas para alguns. Ao contrário, não há uma alma vivente que não desenvolva sua própria filosofia de vida, aquela que se apropria do pensamento atual de tempo, modificado por suas próprias experiências. Seria interessante rastrear o efeito sobre o pensamento religioso das duas grandes escolas de filosofia, a idealista e a naturalista. Mas isso está além do poder da escritora e além do nosso propósito aqui. Devemos nos limitar ao que é imediatamente prático. O ponto crucial dos dias atuais é que a filosofia naturalista, estando em ascensão, e as coisas de nossa religião sendo totalmente idealistas, muitos de natureza nobre estão em revolta, sentindo que não podem aceitar honestamente como verdade aquilo que se opõe à razão humana. Outros, para quem sua fé religiosa é a primeira coisa, mas que ainda estão em contato com o pensamento e a descoberta dos dias atuais, assumem um consenso apenas meio honesto consigo mesmos e dizem que há certas questões que eles não examinarão. Só as questões seculares estão abertas a uma análise minuciosa. Porém, não é. Como tantas vezes ouvimos, que os tempos estão desordenados, que o cristianismo está esgotado, que existe qualquer antagonismo inerente entre os fatos da vida natural e os fatos da vida espiritual. É nossa própria filosofia que precisa ser ajustada. De alguma forma, conseguimos tirar a vida de foco. Começamos com ideias falsas e concluímos as inferências lógicas como a verdade essencial.
Não percebemos que a preocupação das capacidades de raciocínio não é com a verdade moral ou espiritual, ou mesmo com o que chamamos de fatos, mas simplesmente com as inferências lógicas de quaisquer premissas que sejam aceitas pela mente. Todas as relações de pensamento pertencem ao reino das ideias. Em nosso exame de M. Follier's Education from a National Standpoint, Educação de um ponto de vista nacional, de M. Follier, fizemos algumas tentativas de mostrar que os dois esquemas de filosofia que até agora dividiram o mundo o fizeram porque ambos estão certos e nenhum deles está exclusivamente certo. Matéria e espírito, força e ideia trabalham juntos na evolução do caráter. O cérebro, de alguma forma, faz um registro material dessas ideias que inspiram a vida. Mas o cérebro não origina essas ideias. Elas são espirituais em sua natureza e são transmitidas espiritualmente, seja por meio da página impressa, ou de um olhar, ou do toque de uma mão, ou daquele santo mistério da inspiração do Espírito Divino, o qual não podemos saber de onde vem nem para onde vai. Uma vez que reconhecemos que todos os pensamentos que trazem fôlego e as palavras que nos fazem queimar em nosso interior são de sua natureza espiritual e apelam para o espiritual dentro de nós, que de fato todas as relações do pensamento e sentimento pertencem ao reino das ideias, sendo espiritualmente transmitidas. Os grandes mistérios de nossa religião deixam de estar afastados de nossas experiências comuns. Se o amigo que se senta ao nosso lado, nos toca de espírito a espírito, por meio de rápida troca de ideias, é difícil acreditar que assim é a relação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem? Quanto mais perfeita a compaixão entre as almas humanas, menor a necessidade de palavras faladas. Quão fácil é passar disso para o pensamento da mais íntima e feliz de todas as relações, a conversa entre a alma devota e seu Deus. É óbvio e natural que o Pai dos Espíritos mantenha o acesso aberto aos espíritos dos homens. Nada pode ser mais óbvio, real, natural, necessário do que o Pai dos Espíritos graciosamente manter aberto esse acesso íntimo e conversar com os espíritos dos homens. Abre aspas. Eu gostaria que aquele me concedesse, ó meu Senhor, encontrar apenas a Ti. Que só Tu fales comigo e eu a Ti, como um amante conversando com sua amada, um amigo à mesa com seu amigo. Fecha aspas. É sempre a aspiração da alma devota. Essa aspiração contínua à comunhão mais íntima é, quer falada ou não, a oração da fé. Uma imaginação vã e afetuosa, diz o cético, gerada no coração como quando Narciso se apaixonou por sua imagem refletida. O que temos a dizer em resposta? Nada. Aquele que não percebe que ama em seu irmão, não a sua forma material, mas o ser espiritual de que esta forma é uma expressão, como poderia entender que o Espírito de Deus deve atrair com atração irresistível o espírito do homem, que é, na verdade, o homem todo? Afinal, o que é o corpo senão a vestimenta que o espírito molda para seu uso? A tolerância fácil se faz apelativa a muitas mentes. Aceitar a aparência externa, ignorar a realidade espiritual é o caminho mais fácil. Dizer que a oração é elevada como uma criança levanta sua pipa no ar, apenas para descer novamente, dizer que os homens são frutos das circunstâncias, sem poder para determinar seu próprio destino,
que esta e aquela crença são verdades iguais e que a adoração a Cristo ou a Buda é uma mera questão de clima e condições. Essa é a tolerância fácil que se faz apelativa a muitas mentes hoje em dia. Thackeray sobre a atitude fácil e cética. Abre aspas. E a que essa vida fácil e cética leva um homem? A que dizemos leva esse ceticismo? Leva o homem à solidão e ao egoísmo vergonhosos, ainda mais vergonhoso porque é tão bem-humorado, sem consciência e sereno. Consciência, o que é a consciência? Por que aceitar o remorso? O que é a fé pública ou privada? Mitos igualmente envolvidos em uma enorme tradição, se vendo e reconhecendo as mentiras do mundo. Arthur, como você as vê, você pode com uma clareza fatal demais. Você se submete a elas sem qualquer protesto, além de uma risada. Se mergulhado na sensualidade fácil, você permite que todo o mundo miserável passe gemendo por você, imóvel. Se a luta pela verdade está acontecendo e todos os homens honrados estão no campo, armados de um lado ou do outro, é só você deveria deitar na sua varanda e fumar seu cachimbo longe do barulho do perigo. Seria melhor que você tivesse morrido ou nunca ter existido do que ser um covarde sensual dessa forma. Fecha aspas. O homem vive pela fé em relação a Deus e ao homem. Os 11 Sermons on Faith, 11 sermões sobre a fé, do cônego Bi-Ching, estão em contraste revigorante com esse tipo de saduceísmo moderno. Em sua opinião, a fé não é mística, sobrenatural, um desenvolvimento excepcional. É a base comum de nossas relações uns com os outros. Crédito, confiança, segurança, a estrutura da sociedade repousa sobre isso. Não posso confiar em você. Que pior coisa podemos dizer um ao outro? A lei reconhece o direito de todo homem à confiança de seus semelhantes e fará com que um homem seja considerado inocente, até que seja provado o contrário. Todos os nossos sistemas comerciais e bancários são apenas enormes sistemas de crédito, e apenas 1 em 100 ou 1 em 1000 não conseguem sustentar esse crédito. A vida familiar e social depende de outro tipo de crédito, vamos chamá-lo de crédito moral, e apenas 1 em 100 ou 1 em 1000 perde essa confiança. Se um aqui ou ali dá ocasião ao ciúme, à desconfiança, à suspeita, pois bem, a exceção confirma a regra. Em suas relações com os homens, o homem vive pelo crédito. Em sua relação com Deus, o homem vive pela fé. Vamos usar a mesma palavra em ambos os casos e dizer que o homem é um ser espiritual. E em todas as suas relações, para com Deus ou para com o homem, ele vive pela fé. Quão simples e fácil a fé se torna. Como é especialmente fácil para as crianças que confiam em todos e oferecem uma mão amiga para conduzir. Se pudéssemos apenas nos livrar da noção materialista de que as coisas espirituais não devem ser compreendidas por nós e que acreditar em Deus é completamente diferente de confiar em um amigo, quão facilmente encontraríamos as questões que permitimos que confundam a nossa fé. A fé é a simples confiança das pessoas em uma pessoa. Mas o reino de Deus está vindo sobre nós com poder. Apenas quebramos essa barreira tola da carne. Percebamos que nossas relações uns com os outros são as relações de espírito com espírito e que as palavras faladas e escritas não são mais do que os sinais externos e visíveis de ideias espiritualmente transmitidas e quão inevitável, incessante, abrangente torna-se a presença de Deus sobre nós. A fé é, então, a simples confiança da pessoa em uma pessoa.
Percebemos com temerosa alegria que Ele se faz presente em nosso caminho e em nossa cama e espia todos os nossos caminhos, não com o olhar austero de um juiz, mas com o olhar carinhoso, embora crítico, de um pai. Quão fácil, então, é entender a interminável e sempre inspiradora relação do Espírito Divino com o Espírito do homem. Como manhã após manhã, ele desperta nosso ouvido também. Como sua inspiração e instrução vêm na direção e no nível em que o homem é capaz de recebê-las. Não é mais um enigma para nós que o selvagem sem instrução mostre doces traços de piedade e generosidade, pois seu Deus o instrui e o ensina. Não ficamos confusos quando ouvimos falar de um homem justo que levanta o rosto para o céu e diz: Deus não existe, porque sabemos que ele faz com que seu sol brilhe sobre os maus e os bons, e que apenas aquela medida de luz moral e direção a que um homem se abre para receber lhe é dada gratuitamente. Ele pode fechar os olhos e dizer: não há sol. Mas mesmo assim ele é aquecido, alimentado e confortado pela luz que nega. Esta é a fé com a qual criaríamos nossos filhos, esse sentimento forte e apaixonado da criança, da querida proximidade de nosso Deus. Firmes nesta convicção, as controvérsias do dia nos interessarão, mas não nos exercitarão, pois estaremos do outro lado de todas as dúvidas, uma vez que conhecemos aquele a quem cremos. Fé, um saber da alma que exige estudo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós avançamos nesse conhecimento da alma apenas na proporção em que o tornamos nosso estudo. E todos nós que nos ocupamos em criar filhos devemos ser gratos por cada palavra de ajuda e discernimento que abrirá nossos olhos para a realidade que são discernidas espiritualmente. Nessa visão, os pais ficarão felizes em ler e ponderar os sermões que estão diante de nós. O pensamento profundo é transmitido em linguagem de grande simplicidade e pureza. Os sermões são escritos do ponto de vista do pensamento atual. Não são de forma alguma emocionais, nem mesmo exortativos, mas são muito fortalecedores e revigorantes. Você lê e segue seu caminho, regozijando-se com um forte senso da realidade das coisas invisíveis. Talvez este resultado seja devido à apresentação do Sr. Bichin sobre a naturalidade da fé. A naturalidade da fé, abre aspas. É notável que, embora nosso Senhor sempre exija fé, ele não oferece nenhuma definição da fé que ele requer, de modo que há uma pressuposição de que ele quis dizer por fé exatamente o que os homens normalmente querem dizer com isso. E a pressuposição aumenta quando é lembrada que a fé em nosso Senhor começou com a fé nas qualidades humanas, antes que essas qualidades fossem vistas como divinas. A fé dos apóstolos aumentou sob o cuidadoso treinamento de nosso Senhor, tanto em profundidade quanto em amplitude. Mas entre a primeira atração que tirou, digamos, Pedro das suas redes e a última declaração de sua adoração nas praias de Genezaré, não houve quebra de continuidade. De fato, como que para nos assegurar que a fé humana do apóstolo não tinha, depois da ressurreição, se transformado em outra coisa e se tornado uma virtude teológica indefinida, encontramos a palavra usada para expressá-la, que de todas as palavras que podem expressar a fé, é aquele mais profundamente tingido de sentidos humanos. Entre aspas, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
Fecha aspas. Devemos perguntar, portanto, o que entre um homem e outro comumente se entende por fé, e então podemos examinar se nossa explicação se encaixa nos vários grupos de passagens nos evangelhos. Fecha aspas. A fé não é um impulso auto-originado. O trecho acima do prefácio, muito bem pensado e instrutivo, mostra o que queremos dizer com a naturalidade da fé. Não o que vem de si mesmo e por si mesmo, mas o que é aceitável e adequado à nossa natureza, quando e onde quer que chegue. Pois, como diz o Sr. Bichin, assim como a fé em si não é um impulso auto-originado, mas um brotar do coração de um homem em resposta à pressão envolvente dos braços eternos, assim também sua recompensa é sentir mais profundamente e cada vez mais profundamente o seu apoio divino. Os 11 sermões são sobre o objeto da fé, a adoração da fé, a retidão da fé, o alimento da fé, fé nacional, o olho da fé, o ouvido da fé, a atividade da fé, a gentileza da fé, a disciplina da fé, fé no homem. A compaixão de Cristo. Em seu exame de o objeto da fé, o Sr. Bichin pergunta como ele é. Então, que tipo de semblante é que brilha sobre nós nas páginas do Evangelho? Vamos nos voltar para eles e ver. E lemos a história de como Jesus, movido de compaixão, tocou os olhos dos cegos à beira do caminho que saíam de Jericó. Como Cristo teve compaixão de outras coisas além das doenças físicas. Cristo tem compaixão também da ignorância, na peregrinação, sem rumo dos homens atrás de seus próprios desejos, sem um mestre para seguir, no cansaço do espírito que tal vida traz. Novamente, abre aspas, Cristo tem compaixão não apenas da doença e da ignorância, mas do pecado, do pecador que se arrepende, fecha aspas. E lemos a história da mulher cujos muitos pecados foram perdoados porque ela muito amou. Novamente vemos o semblante de Cristo quando se volta para aquele jovem de quem se diz: então Jesus, olhando para ele, o amou. Compaixão, então, pelo sofrimento e ignorância e pelo pecado que se arrepende. Amor por entusiasmo. Isso vimos no rosto de Cristo. Mais um olhar divino que somos convidados a contemplar, como o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Abre aspas. Você consegue imaginar o semblante com que nosso Senhor olhou para Pedro, que 3 vezes o negou, depois de afirmar com segurança que iria com ele até a morte? Quem dera esse rosto brilhe sobre nós com qualquer reprovação, quando o negamos por palavras ou atos, para que também nós possamos nos lembrar e chorar. Fecha aspas. Como o coração se eleva a um ensino como este, a apresentação simples de Cristo enquanto ele caminhava entre os homens. Bem disse nosso Senhor, eu, se for elevado, atrairei todos os homens a mim. Fecha aspas. A tristeza é que ele, o totalmente amável, tão raramente, é elevado ao nosso olhar de adoração. Talvez, quando nossos professores nos convidarem a contemplar a face de Cristo, aprendamos a interpretação completa dessa palavra profunda. Ele atrairá todos os homens porque não é possível para nenhuma alma humana resistir à beleza divina, uma vez que ela seja justa e completamente apresentada à sua visão. A adoração da fé. O sermão sobre a adoração da fé estabelece que adorar a Cristo é prostrar-se com amor e admiração e gratidão diante da bondade mais perfeita que o mundo já viu, e acreditar que essa bondade era a imagem expressa de Deus Pai. Todos os objetivos e todos os ideais que não são os objetivos e ideais de Cristo são claramente opostos a tal adoração, e o homem que nutre esses ideais estranhos não pode se chamar cristão.
Depois de examinar aquela atitude do espírito para com Cristo que pertence ao culto da fé, o resto do sermão é muito prático. Trabalho é a adoração, é a tônica. Espera-se que um escritor que tão bem sabe como tocar as fontes secretas tenha aproveitado essa oportunidade para nos levar a essa adoração do coração, que é mais querida por Deus, mas de fato todo o volume tem essa tendência. É bom ser lembrado que o desempenho completo e voluntário de qualquer dever, por mais humilde ou exaltado que seja, é como a oferta de incenso a Cristo, agradável e aceitável. O sermão sobre a justiça da fé é extremamente importante e instrutivo. O escritor se detém na hipocrisia deplorável com que nós nos declaramos pecadores miseráveis, combinando os sentimentos dos fariseus na parábola com as expressões do publicano. Justiça é uma certa disposição do espírito do homem ao espírito de Deus. Abre aspas. A linguagem de Cristo sobre a pecaminosidade do homem é totalmente livre de imprecisão e hipérbole. Quando ele culpa por faltas definidas que podemos apreciar, e ele está tão longe de declarar que os homens não podem fazer nada de bom, que ele sempre assume que o homem, em seu estado adequado de dependência de Deus, tem o poder de praticar a justiça. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas a questão permanece. Como consideramos nossas reais deficiências, pode qualquer um de nós ser chamado por Cristo de justo aqui e agora? Esta é a pergunta em resposta à qual São Paulo escreveu 2 de suas maiores epístolas. Sua resposta foi que, de acordo com Cristo, um homem é considerado justo, não pela consideração de suas obras, mas pela consideração de sua fé em Deus. A justiça humana não é um veredito sobre sua vida, mas é imputada ao homem a qualquer momento a partir de uma certa disposição de seu espírito ao Espírito de Deus. Uma disposição de confiança, amor, reverência, a disposição de um filho zeloso para com um bom pai. Justiça, no único sentido em que é possível para os homens, significa crer e confiar em Deus. O ensino desses sermões deve ser útil aos pais. Não tenho espaço para estudar em detalhes todo o ensino deste volume pequeno e inspirador, mas recomendo aos pais. Quem, assim como eles, precisa nutrir a vida espiritual em si mesmos? Quem, como eles, precisa examinar a si mesmo para saber com que firmeza eles detêm os mistérios de nossa fé? Quem, como eles, precisa ter suas ideias sobre o relacionamento supremo tão claras que possam ser traduzidas em linguagem infantil? Além disso, vimos que é dever do educador colocar o mais importante em primeiro lugar e todas as coisas em ordem. Apenas uma coisa é necessária, que tenhamos fé em Deus. Liberte-nos nossos pensamentos da impressão e nossos caminhos da variabilidade, se quisermos ajudar os filhos a esta vida superior. Para esse fim, acolhemos com prazer o ensino que é mais nutritivo do que estimulante e que deve oferecer uma ajuda real para andar sóbrio nos caminhos puros do Evangelho. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Mostre que sagrado e secular é uma classificação irreligiosa. 2. Como todas as relações de pensamento são mantidas. 3. Porque é óbvio e natural que o Pai dos Espíritos fale aos espíritos dos homens. 4. Porque a tolerância fácil é prejudicial. 5. Mostre que o homem vive pela fé em seus semelhantes e em Deus. 6. Descreva a fé em Deus. 7. Mostre que a fé é natural. 8. Não é impulso autogerado. 9. O que você tem a dizer sobre a adoração da fé? 10. Como a justiça é definida pelo autor em questão?